Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Por suas chagas somos curados. Quando nós olhamos para a Santa Cruz de Cristo, para esse corpo desfigurado, podemos nos perguntar, mas por quê que Jesus quis dar a sua vida por nós em uma cruz? Por quê? Gostaria primeiramente de dar-lhes um testemunho que aconteceu no ano de 2005, na cidade de Divinópolis, interior de Minas Gerais. Nós estávamos diante do Santíssimo Sacramento. Eu apontei para o ostensório e disse: aqui está, neste ostensório, Jesus vivo e ressuscitado, corpo, sangue, alma e divindade. Eu disse: olha, se aproximem dele. Aqui está alguém que provou em tudo o que nós somos, o que nós sentimos, menos o pecado. Eu dizia àquelas pessoas que Deus, Ele não tinha o controle de sentir o que sentimos. Ele não tinha ainda o meio material de sentir o que sentimos. Como diz Santo Tomás de Aquino, Deus encontrou uma forma de sentir, de chorar, de sorrir e de viver a nossa vida. Ele encontrou quando Ele se faz carne. Então Jesus é verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Nós chamamos na teologia de união hipostática. Isso é, Ele não tem como dividir. Então Jesus viveu nossa dor. Mas por que Ele quis fazer isso? Porque se Deus não tivesse se tornado igual a nós em tudo menos no pecado, nós poderíamos dizer para Ele: você não sabe o que é chorar? Você não sabe o que é ter agonia? Você não sabe o que eu estou sentindo? Você não sabe o que é humilhação? Você não sabe o que é sede? Deus sabe. E a prova de que Deus conhece tudo é que Ele passou pela paixão. E quando a gente passa pela paixão, quando nós passamos por um tipo de paixão e de sofrimento, nós entendemos também o sofrimento do outro. Então eu dizia: aqui está alguém que compreende. Eu apontava a cruz de Cristo e dizia: aqui está alguém que compreende você. E por essas chagas, abertas pelos cravos, pela lança, pelos açoites, aqui está a nossa cura. Ele sentiu na nossa carne o que nós sentimos. Por isso, quando a gente pega a primeira carta de São Pedro, no capítulo 2, lá nos versículos 21 em diante, São Pedro vai dizer que é pela chaga de Jesus que nós somos curados. E eu convidei aquelas pessoas que olhassem para a Santa Cruz de Cristo e desejassem também ser curadas, e confiassem que aqui está alguém que se compadece, que conhece a nossa dor e conhece o nosso sofrimento. De repente veio uma senhora, aproximando-se do Santíssimo Sacramento. Eu mostrei aquela hóstia consagrada no ostensório e disse: aqui está Deus verdadeiro, corpo, sangue, alma, divindade. Se aproxime daquele que pelo seu sangue é poderoso para te curar. Se aproxime aqui do altar, onde o mesmo Jesus que está ressuscitado no céu, está aqui neste ostensório, belo, tão lindo como Ele está no céu, Ele está também aqui neste ostensório. Deus está aqui misteriosamente. É um Deus que sente, é um Deus que conhece nossa dor, é um Deus que sabe o que passamos, é o Deus que se sentiu só, é o Deus que sentiu agonia e tristeza, é o Deus que sentiu até abandono, é o Deus que conhece sua dor. Ele sabe que é dor, por suas chagas somos curados. Eu convidei para que aquelas pessoas olhassem para Jesus no ostensório e tivessem a certeza de que aqui tem alguém próximo, um Deus conosco, que conosco sofre a nossa dor. De repente uma senhora veio trazendo nos braços uma criança toda desfigurada pelo câncer, com 5 anos de idade, braços bem magrinhos, carequinha, o tórax muito inchado, havia câncer generalizado, metástase. A mãe veio trazendo a criança nos braços e ajoelhou-se com a criança na frente do ostensório, diante do altar. E a mãe só conseguiu dizer assim: Jesus é meu filho. Jesus é meu filho. Teu sangue pode lavar
a doença do meu filho. Todos que estavam ali, umas 500 pessoas naquela cidade, começamos a chorar, ficamos em silêncio, diante daquela cena de uma mãe, trazendo nos braços uma criança, câncer terminal. De repente, a criança que estava nos braços da mãe, aquela criança, ela olhou assim para o ostensório, a voz bem forte, engraçado, voz de criança, quando fininha, ela é forte. A criança disse, o resto de força que tinha, Jesus, eu sei que você pode, se você quiser. Eu sei que você pode, se você quiser. O coração mesmo, naquele momento, comecei a derramar lágrimas. Eu pensei no meu coração, se eu estou comovido com essa cena, e não mais ele, que sabe a dor que a criança está passando. E ele também que teve mãe, que viu sua mãe ao pé da cruz, enquanto o filho padecia, a mãe compadecia. Eu falei, Jesus, olha aí, tuas chagas são poderosas para curar, teu sangue pode lavar. E Jesus disse ao meu coração, diga para ele que eu quero curá-lo. Pode dizer. E eu disse à criança, Jesus quer te curar sim, meu filho. 8 anos depois, quando eu fui pregar numa comunidade de Divinópolis, chamado Sacramento de Amor, juntamente com minha doce e querida Neuzinha, veio trazendo uma mãe com a criança adolescente. Esse é meu filho de 13 anos de idade, 8 anos tinham se passado. Estava agora a criança que era um adolescente, lindo, um rapaz bonito. Ele estava falando que queria ser um sacerdote. Eu agradeço a Deus por aquele momento em que eu falei das chagas de Cristo e apontei o ostensório, a hóstia consagrada. Por isso, quando você toma Jesus na Eucaristia, você não toma um Jesus morto, mas um Jesus que compreende sua dor, que sabe o que você passa. Por isso São Pedro vai nos dizer na segunda carta, no capítulo 2, lá no versículo 21, ora, é para isso que fostes chamados. Também Cristo padeceu por vós, deixando-vos o exemplo para que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem se achou falsidade na sua boca. Aqui São Pedro está citando o profeta Isaías no capítulo 53, a figura do servo sofredor. O profeta Isaías é fantástico. Sabemos que são 3 gerações de profeta sob o nome de Isaías. Isaías, Deutero-Isaías e Proto-Isaías. Um Isaías que profetizou antes do exílio, durante o exílio e após o exílio. Imagina um profeta que fez história, que fez escola, que fez discípulos. Esse profeta é aquele que lá no capítulo 7 do seu livro, versículo 14, uma virgem conceberá e dá à luz o seu filho, e chamará Emanuel. É ele que parece que tem a visão clara da cruz, do servo sofredor, aquele que carrega os nossos pecados como um cordeiro, como o próprio São João Batista aponta, eis o Cordeiro de Deus que tira e carrega o pecado do mundo. Então aqui, o nosso querido primeiro Papa São Pedro está fazendo uma leitura teológica e apologética da história, ao apontar que Jesus está cumprindo em si as profecias do Antigo Testamento, e realmente, Jesus cumpre cada uma das profecias, até que ele deveria dar a sua vida numa cruz, para expiar o pecado da humanidade. E lá no versículo 23, São Pedro diz, ele, ultrajado, não retribuía com idêntico ultraje. Ele, amaldiçoado, não proferia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Carregou os nossos pecados em seu corpo sobre o madeiro, para que, mortos aos nossos pecados, vivamos para a justiça. Por fim, por suas chagas, fomos curados. Tem um livro que eu escrevi chamado Curados e Restaurados por Jesus, onde eu fiz um estudo de vários anos sobre o Santo Sudário, a dor que Jesus passou, para entender cientificamente, à luz da ciência, o que Jesus passou. Qual a dor que ele passou de fato, para se compadecer de nós.
Não esqueça, meu irmão, minha irmã, que São João fala na sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 8: para isso Cristo veio ao mundo, para destruir as obras do demônio. E o demônio fez de tudo para que Deus desistisse do seu ato de amor, de salvar a humanidade. Fez de tudo. Tentou Jesus, jogou toda a ingratidão humana, jogou escárnio, jogou sobre ele a humilhação extrema, jogou sobre ele o abandono da sua própria raça, dos que eram seus. Mas nada foi capaz de fazer com que Deus desistisse de nos amar. O sofrimento de Jesus tem início lá naquela quinta-feira, na suprema angústia. Jesus sabia o que iria passar, mas ele vai tomar a nossa dor. A dor de Jesus é tão intensa que ele sua sangue. Eu tenho certeza, meu irmão, minha irmã, que você também já sentiu um momento de agonia, de sofrimento, de dor. Mas você não foi capaz de sofrer uma agonia ao ponto do seu suor, o suor se tornar sanguinolento. Imagina a angústia de Jesus, porque sabia tudo o que ele passaria. Ele é preso, ele é julgado injustamente já pelo Sinédrio na casa de Caifás. Ali ele começa a ser esbofeteado. Para Santa Brígida ele fala que recebeu mais de 1000 socos no rosto. Ele fica num lugar que eu estive lá em Jerusalém, no calabouço estreito. Tem um lugar onde ficou a marca da mão de Cristo. O fundo é abaulado. Ali Jesus ficou sozinho naquele lugar, para depois de manhã ser levado a Pôncio Pilatos, onde ele vai receber o pior castigo. Como um criminoso, ele vai ser tratado duramente. Era costume na época dos romanos tratar os piores criminosos com um crime de crucifixão. Mas a pessoa que ia ser crucificada, ela não recebia duplo castigo. Jesus recebeu o açoite e a crucifixão, porque Pilatos tinha intenção de humilhar Jesus e soltá-lo, mas os judeus não quiseram. Por isso, depois de Jesus ter sido açoitado, ele vai carregar junto com outros, ou com 2 ladrões, ele vai carregar a cruz, e ele não consegue carregar a cruz, porque está esgotado. Lá no capítulo 15 do Evangelho de São Marcos, no versículo 16, a palavra de Deus fala que colocaram uma coroa de espinhos e bateram com varas na cabeça de Jesus. Lá em Jerusalém tem um tipo de junco que é uma trepadeira espinhosa. Eu tive a oportunidade de ver esses espinhos que medem a ponta do meu dedo, de 3 a 5 centímetros. E quando você bate o facão naquela trepadeira, ela enrola e forma um gorro. Então não foi apenas uma tiara que colocaram na cabeça de Jesus, foi um gorro, e bateram na cabeça de Jesus com varas para aqueles cravos encherem. Então o rosto de Jesus ficou todo empapado de sangue. Levam então Jesus para ser açoitado. O açoite era conhecido na época de Jesus com o apelido de gato de 7 caudas. Ele é um chicote que tinha 7 cordinhas. Na ponta de cada cordinha um pedaço do osso do joelho do carneiro, bolinha de chumbo em forma de halteres, pedaços de ferro pontiagudos, de modo que quando o carrasco acertava o chicote no sopreciado, o chicote ficava literalmente pregado. Vocês podem ver que aqui inclusive tem muitas marcas, mas ainda economizaram. Quando o chicote pregava, acertava a pessoa, ficava pregada. A mesma força para acertar era a mesma força para arrancar. Calcula-se, segundo um livro de Pierre Barbet, A Paixão de Cristo, segundo o cirurgião é um cientista. Ele calculou que aproximadamente 540 pedacinhos de carne voaram da carne de Jesus. Jesus ficou com costelas à mostra. Então o carrasco ele começava a sopreciar no peito, nas coxas, nas costas. Não dava o chicote no rosto para que não ficasse cego. A quantidade de sangue era tal que esse instrumento de suplício, essa tortura foi usada no campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, onde 6 milhões de judeus foram eliminados pelos nazistas.
Fizeram o mesmo instrumento, o mesmo azorrague, o mesmo açoite, o mesmo gato de 7 caudas, e queriam ver qual que era a resistência humana. Naquela época tem anotações, chegaram-se à conclusão que nenhum ser humano suporta mais do que 40 açoites. Por isso a lei mandava dar 39 menos 1. 40 menos 1, isso é 39. Dava o limite. Então deram em Jesus o limite da resistência humana. Os seus ombros, seus braços, suas pernas ficaram todos cheios de sinais, de sangue. E segundo a tradição da igreja, aquele sangue que espalhou, Jesus foi açoitado, atado a uma coluna do templo. Uma pessoa da família tinha que limpar o sangue, porque o sangue do condenado era considerado impuro. É Nossa Senhora que recolhe aquele sangue do filho, o sangue que um dia estava nela. Maria a primeira salva, por conter em si o sangue da cruz. O sangue de Jesus é o sangue dele, mas esse sangue vem de uma mãe. Alguém deu a natureza humana para Jesus nascer. Quem deu essa natureza humana foi Maria. Por isso, quando Jesus vai carregar a cruz, vamos lembrar de uma coisa: a cruz é feita de stipes, em grego, e supedâneo, que é essa parte horizontal. Essa parte horizontal é que o supliciado carregava amarrado nas suas costas, pesava mais de 50 quilos. Essa parte já ficava preparada no local para ser içada. Isso aqui é içado. Então Jesus não carregou a parte horizontal e vertical, mas somente o madeiro. Ele carrega, e esse madeiro foi colocado às suas costas. Por isso ele, muito cansado, subindo até o Gólgota, que é o morro onde Jesus vai ser crucificado, ele cai 3 vezes a caminho do Calvário. Numa dessas quedas, Jesus tem a cartilagem do nariz partido e um dos olhos de Jesus fica cego por uma pedra, como mostra a imagem do Santo Sudário, aquela mortalha que cobriu o corpo de Jesus depois que ele foi sepultado, ao ser sepultado. Quando chega ao local para ser crucificado, ele vai receber prego exatamente nesse lugar que está mostrando aqui mesmo. Aqui existem alguns ossos que quando se bate aqui, abrem-se, e a pessoa fica literalmente pregada. Mas aqui tem um nervo, talvez não dá para vocês verem, mas aqui tem um nervo que é rompido, que é lesado. Quando a pessoa tem o braço amputado, tem que se fazer um isolamento desse nervo, que mesmo sob anestesia geral, a pessoa ainda sente choques no cérebro vindo desse nervo. E nessa posição, o artista colocou esse suporte. Não tem suporte. Jesus foi pregado com os pés diretamente no madeiro, que é uma posição onde a pessoa vai sendo submetida a cãibras que sobem da coxa, da panturrilha, vai à coxa e vai até o ventre. Então a pessoa sente cãibras terríveis. Nesta posição da cruz aqui, a pessoa é submetida a uma profunda asfixia. Já foi testado em prisioneiros que foram torturados até a morte. Se você suspender a pessoa do chão, se você suspender ela sem apoio nos pés, os músculos do diafragma não conseguem tirar o ar dos pulmões, e a pessoa vai entrando em processo de asfixia, porque o gás carbônico não sai de dentro do pulmão. Então, se a pessoa ficar suspensa pelos braços separados do corpo, em cerca de 9 minutos, os mais fortes aguentam 9 minutos respirando. Então Jesus, para ele não morrer rápido, ele queria ainda amar. Foram 7 frases que Jesus ainda fala ao longo daquelas horas em que ele ficou até as 3 horas dar sua vida para nós na cruz. Foram 7 frases. Então toda vez que Jesus tinha que falar, ele esticava o pé, um prego que havia atravessado o seu pé, os 2 pés ao mesmo tempo pregava no madeiro. Esse prego, quando ele tinha que suspender sobre ele, a cãibra era terrível, aumentava a dor das cãibras, e aqui o tornozelo, os ossos do tornozelo começavam a abrir-se. A dor era terrível, então ele não conseguia ficar muito tempo apoiado no pé, mas para ele respirar, ele tinha que se levantar. Ele tinha que colocar o peito numa posição mais alta, para que esses músculos aqui não ficassem retesados. Vão 7 frases. A primeira: Pai, perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Quem somos nós para achar que temos razão para não perdoar? Quem somos nós? A segunda frase de Jesus na cruz é para alguém que não merecia perdão, que havia roubado a vida toda. Lembra-te de mim quando tiveres entrado no paraíso. Um ladrão olhou para esse corpo desfigurado e viu o rei, e viu Deus, e viu o Salvador.
desfigurado de amor, desfigurado pelos cravos, pelo sangue, pelo açoite, pela nudez. Então Jesus diz: hoje estarás comigo no paraíso. Quando nós olhamos para o Cordeiro de Deus e entendemos esse amor, porque prova de amor maior não há do que aquele que dá vida aos seus amados. Eu lembro que em 1980, puxa vida, já tem 42 anos, que nós fomos dar encontro da cidade de Goiás, chamada São Luís de Montes Belos. Uma intercessora havia dado sua vida, tinha rezado tanto para o encontro, mas morreu na véspera daquele encontro, onde estava começando a renovação carismática naquela cidade do interior de Goiás, São Luís de Montes Belos. Ela morava na periferia, numa casa de madeiras. Foi à cidade para comprar remédio para os meninos e deixou as crianças à luz de lamparina. Quando voltou, o fogo cercava a casa. Não conseguiram segurar aquela mulher. Ela passou por aquelas chamas, com o corpo em chamas. Ela segurou aquelas duas criancinhas que gritavam lá dentro. Abraçou-as, enrolou no cobertor, atravessou aquelas chamas. As crianças não tiveram sequer um fio de cabelo queimado. Porém a mulher não resistiu. Prova de amor maior não há do que aquele que dá vida pelos seus amados. Aqui está a prova de amor. Uma prova que não tem como contestar. A terceira frase, ela é dividida em duas partes. Jesus vê junto à sua cruz a sua mãe, e junto dela o discípulo amado João. O único que aguentou a cruz foi o que ficou com Maria. Você quer suportar a sua cruz, sua dor, sem reclamar? Fique também com Maria ao pé da cruz. E Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho. E se dirige para o discípulo amado: eis aí tua mãe. Jesus não só nos dá a sua vida, mas nos dá a sua mãe como nossa mãe. E lá no capítulo 19 do Evangelho de São João, versículo 25 a 27, termina esse trecho, essa frase, quando São João diz: daquele momento em diante, o discípulo a levou para a sua casa. Quem quer viver o amor de Jesus, tem que levar Maria para a sua casa, isto é, para o seu coração. A quarta frase: tenho sede. Jesus está esgotado, a quantidade de sangue que sai do seu corpo deixa ele desidratado, os lábios estão rachados. Colocam vinagre com fel. Jesus prova, mas não bebe. Jesus continua com sede, mas a sede que Jesus tem é que nós sejamos dele. Jesus quer que você seja dele. E saiba, o mundo não vai te satisfazer, o mundo não vai te saciar, só Jesus que te sacia. Essa sede de amor que você tem buscado no pecado, em relacionamentos errados, esses amores que você busca para tentar preencher o seu vazio, aqui só Ele pode preencher a sede de viver que você tem. Só Ele pode preencher o vazio da sua vida, só Ele, só Jesus. A quinta frase: Pai, Pai, por que me abandonaste? É um dos salmos da Bíblia. Ele está salmodiando, mas ao mesmo tempo ele sente o abandono. Quanto de nós também nos sentimos abandonados? Você que se sentiu abandonada por um marido, por filhos, você que talvez se sente sozinha, você que se sente abandonado por quem você ama. Jesus sabe o que é ser abandonado. Jesus quis sentir o abandono completo, e Jesus tem que se abandonar, porque Jesus, ao sentir abandonado, ele se abandona aos braços do Pai, e ele com fé lhe disse a sexta frase: tudo está consumado. Está consumado. Aqui está a salvação completa. A salvação não foi falha. Deus não perdeu o controle desse mundo. Entenda isso, meu irmão, minha irmã. Deus não perdeu. Pode parecer que o mal esteja ganhando, quando a gente vê guerras e rumores de guerra, doenças, quando a gente vê tantas coisas passando por aí, de sofrimentos, parece que o pecado está reinando, parece que o reino do mal está vencendo. A salvação de Cristo é real. Jesus é o vencedor. O mal pode parecer que é vencedor, mas ele já está decretado o seu fim. Conforme está em Apocalipse 20, versículo 10, o próprio arcanjo Miguel vai acorrentar Satanás lá no inferno para sempre, porque aqui ele foi derrotado pelo amor supremo, o amor que não tem explicação e o amor inigualável. Esse amor que Jesus tem por você. E a última frase, perto das 3 horas da tarde, a hora da misericórdia: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pende a cabeça e derrama da sua vida por nós. Parece que isso tudo está perdido.
Parece que o mal venceu. Mas quando Satanás olha para a cruz, o inferno estremece. Por quê? Aqui, ele viu alguém que deu sua vida amando até o fim. O plano de Satanás era fazer com que Deus desistisse da humanidade, de nós. E nem o pior, cruel tortura de uma cruz foi capaz de demover o amor de Deus, o plano de amor de Deus por você. Se tem algo que você nunca vai conseguir, é fazer com que Deus deixe de amar você. Pode ser o maior pecador, pode ser o maior pecado, pode a pessoa estar na maior lama, até lá no inferno vai ser amado por Deus. O amor de Deus jamais acabará. Aqui está a prova que o amor jamais acabará. O anoitecer da sexta-feira era o início do sábado, e era um sábado solene, como na nossa liturgia. A igreja já celebra o sábado no anoitecer, o domingo no anoitecer do sábado. Então, os judeus não queriam que ficassem as pessoas supliciadas, tinham que tirar as pessoas da cruz, mas tinham que saber que estava morto. Pediram autorização a Pilatos para quebrar os pés dos supliciados, porque uma vez quebrando o pé, em 10 minutos morre. Quebraram as pernas do primeiro e do segundo, de um ladrão e de outro ladrão. Mas quando viram que Jesus já estava morto, para garantir a morte de Cristo, o soldado romano, ele é treinado para lancetar. O soldado da infantaria, ele enfrenta a cavalaria. Ele tenta acertar o cavaleiro de baixo para cima, num gesto que é considerado fatal. Então, aqui entrou, na verdade, foi aqui que entrou a lança, entre a segunda e a terceira costelas. A lança entrou de baixo para cima, vazou o pulmão, a pleura, o pericárdio, e entra no ventrículo inferior do coração, onde ainda tem sangue vivo, mesmo a pessoa morta. E o testemunho aqui é São João, diz que são sangue e água. Jesus derramou todo o seu sangue, como o cordeiro que se conduz ao matadouro. Quando o cordeiro pascal era levado para lavar o pecado do povo, o cordeiro tinha que ter todo o seu sangue retirado. A prova de que não tinha mais sangue. Aqui o peito foi vazado, e o restante de todo o sangue saiu aqui, por esse pé. Então, esse é o sangue da misericórdia, o sangue que cura, é o sangue que liberta. Jesus é levado para um sepulcro, rola uma pedra, mas quando chega a madrugada, aquelas mulheres vão ao sepulcro para embalsamar o corpo de Jesus, conforme o costume dos hebreus. Quando vão chegando às cercanias do túmulo, encontram 2 anjos que lhes dizem: por que buscais entre os mortos aquele que está vivo? Não está aqui, ressuscitou. Aquele que passou pela cruz ressuscitou. E quando Jesus ressuscitado aparece para os discípulos, mostra para Tomé: olha Tomé, olha as marcas aqui na minha mão, olha os meus pés, introduz a tua mão no meu lado, para mostrar que no céu nós temos alguém que sofreu a nossa dor. No céu nós temos alguém, e aquela marca, a marca lá nas mãos, que ele fez questão de deixar a marca na mão, ele fez questão de deixar essa marca do lado, a marca dos pés, ele fez questão de dizer: eu sou aquele que morreu por você na cruz, que deu sua vida por você na cruz. Eu sou aquele que lavei você com o meu sangue. Eu sou aquele que te amei até o fim. Agora, meu irmão, minha irmã, é hora de amar de volta quem nos amou. São Francisco de Assis, ao contemplar uma cruz como essa, ao contemplar uma cruz, ele começava a olhar para a cruz e chorar. Ele chorava a cruz. E os seus confrades vieram para ele: por que choras, Francisco? Ele dizia: o amor não é amado. E quando a gente olha, quantas pessoas indiferentes, quantas pessoas no pecado criticam, até usam os instrumentos, os símbolos principais da fé cristã, para denegrir, para humilhar os cristãos. Um Deus que deu a vida por amor. Agora é a hora de amar quem nos amou, amar de volta quem nos amou. Eu quis falar rapidamente o que está no livro nosso, do sofrimento de Jesus na cruz, rapidamente, porque no tempo é exíguo, não dá tempo. Mas eu gostaria que você, nesse tríduo pascal, que nós vamos celebrar o ápice da nossa fé, é o tríduo pascal, é a celebração máxima da liturgia do ano. Nós vamos novamente passar pela via sacra. Vamos viver aquele sábado
Vamos ver a chaga de Cristo. E creia, quando você viver esse tríduo pascal, esse ano que seja diferente, seja para você dizer: eu te amo, Jesus, e te adoro. Eu quero te pedir que o Senhor venha me curar. Jesus, eu te peço que por tuas chagas, você que está aí agora, acompanhando pelas redes sociais do Hesed, Jesus está curando você agora. Ele compreende sua dor, seu abandono. Ele sabe o que é ser traído. Ele sabe tudo. Deus te entende de verdade. Por isso, eu quero convidar também as irmãs para cantarmos juntos. Teu sangue cura, teu sangue liberta. Vamos clamar que pelo nosso sangue, pelo sangue de Jesus, nós sejamos curados. E hoje, quando nós tomarmos nas mãos o terço de São Miguel, o combate de São Miguel, nós vamos ser lavados hoje pelo sangue de Jesus, por suas chagas. Você é alguém muito amado por Jesus, amada, e creia, você pode pedir agora: Jesus, cura minha dor de ingratidão em primeiro lugar. Vai lá fundo onde eu ainda insisto em estar apegado ao pecado, à mágoa. Vai lá, Jesus, e toca profundamente quem eu amo também, e que talvez esteja afastado de ti, Jesus. Eu quero te pedir, Senhor, que por tuas chagas sejamos curados, lavados, purificados pelo teu sangue que derramou na cruz. Jesus, nós cremos que o Senhor está tocando tantas pessoas que agora nos acompanham. O teu sangue está libertando pessoas que estavam doentes, acamadas, com vontade de morrer, com vontade de acabar com a própria vida. Creia, Deus te ama, e Deus não quer que tu saias da vida como uma pessoa derrotada, vencida, cansada, triste, apática. Não, Deus venceu na cruz para você vencer. Deus passou pela dor por quem entende sua dor. A sua dor tem fim, o seu sofrimento tem fim. Deus te ama com amor sem fim. Deus te ama com amor que nunca vai acabar, e pelas suas chagas somos curados. Ponho-me aos pés da tua cruz. Se coloque aos pés agora. Desejo ser lavado por teu sangue. Queira ser lavado, quer ser lavado pelo sangue do E Senhor. ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Põe-me novamente, põe-me. Se coloque aqui Ponho-me aos aos pés pés da tua cruz. Se coloque aqui também neste momento. Desejo ser lavado por teu sangue e ver sair das tuas chagas sangue redentor, tocar as minhas dores e curar-me. Estenda sua mão aqui para esse Teu sangue crucifixo, é todo seu talvez. E fala: teu sangue cura, teu sangue liberta. Eu quero ser curado, Jesus, pode me curar. Para curar-me. Teu sangue cura, Senhor. Teu sangue Teu sangue cura, liberta. Senhor. Teu sangue Teu restaura. sangue cura com amor. Teu sangue tem poder para curar-me. Você que é presente de São Miguel, creia. A sua oração vai chegar agora ao coração de Jesus traspassado. Aqui, o peito de Jesus ficou aberto. Nós não temos nenhuma barreira para entrarmos com as nossas orações lá no sagrado coração de Jesus. Creia, a sua oração, por essa brecha aberta pelo soldado, vai ao coração sagrado, humano e divino, onde Deus recebe as suas lágrimas, onde Jesus recebe suas dores, onde Jesus recebe suas decepções e mágoas. Creia, hoje é o dia de você ser curada, curado. Hoje é o dia em que Deus vai tocar as pessoas mais duras, difíceis, afastadas, porque você é amada e amado por um Deus que te ama com amor que nunca acaba, com amor sem fim. Agradeça a Jesus por essa hora de graça. E essa hora não vai acabar, não. O Senhor deseja mais, mais, mais. Senhor, que o teu amor seja derramado sobre cada coração. E eu partilho com vocês aqui, junto do meu irmão Roberto, quando o meu afilhado, um jovem que se envolveu com o mundo das drogas, do crime, e morreu por causa disso. Alguém que a gente tentou ajudar aqui, se tornou meu afilhado, foi batizado aqui em casa. No momento que ele estava morrendo no hospital, nós estávamos comungando por ele, cantou a música Ninguém Te Ama Como Eu.
Na hora que cantou aquela música, Jesus falou ao meu coração: o Stênio está ouvindo essa música agora. Ele está ouvindo. Eu falei: Jesus, então ou ele morreu ou é uma graça especial. Me emocionei muito naquele momento. E quando nós chegamos no hospital, ele tinha partido exatamente naquela hora que estávamos comungando. E Jesus disse assim ao meu coração: meu filho, porque as pessoas só entendem que ninguém os ama como eu, entendem o meu amor na última hora, porque na última hora se desvenda, se rasga o véu diante dos nossos olhos do amor de Cristo por nós. É um juízo de misericórdia diante do mistério pascal. E Jesus cobrava isso de mim, que os meus filhos não conheçam esse amor somente na última hora. E aí, a história é mais longa, né? Nós soubemos depois, Deus deu uma revelação, eu posso dizer isso que a Amada já disse publicamente, para a Madre Jane, que o Stênio se salvou. E ela rezando diante da cruz, Jesus disse: olha para as minhas chagas. Se eu não tivesse sofrido, o Stênio não tinha se salvado. Estou contando muito resumidamente, mas enquanto o Roberto falava, isso gritava no meu coração: por que que os meus filhos só conhecem o meu amor na última hora?